Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano. Esse é um livro que alugou um triplex na cabeça do Christopher Nolan, após tê-lo lido, e o levou a trazer essa história para o cinema. O que pra mim foi algo muito interessante, porque um costume que eu tenho por ser publicitário é o de olhar para certas produções, sejam publicidades ou principalmente filmes, séries, vídeos, coisas mais legais, e tentar identificar a ideia inicial, fazer o exercício de tentar encontrar o ponto de partida de algo. E esse foi um caso em que o Nolan me surpreendeu, pois conhecendo o diretor, eu tinha como certo na minha cabeça de que o ponto de partida do Nolan tinha sido a bomba atômica. Desde o começo da ideia, alguma coisa megalomaníaca, em que ele já estava pensando como fazer apenas com efeitos práticos. E esse pra mim é um caminho que fazia sentido, pois ora, se a gente começa querendo fazer um filme sobre a bomba atômica, rapidamente a gente vai pesquisar sobre a história da bomba atômica, e aí é só uma questão de tempo até chegar na ideia de fazer um filme sobre quem a criou. Mas eu estava errado. O ponto de partida do Nolan foi desde o princípio J. Robert Oppenheimer. E é tão interessante pra mim pensar na motivação inicial do Nolan para fazer este filme, pois isto mostra uma evolução na forma do Nolan de contar histórias. Não sei se necessariamente uma evolução, pois evoluir via de regra é uma coisa unilateralmente boa, mas ao menos um começo de transformação da forma que o Nolan conta histórias. É interessante o fato dessa ser a primeira vez eu trazer o Nolan aqui no Livro Sem Foco, pois ele foi o meu primeiro diretor de cinema favorito. Eu tive uma época muito clara que eu soube dizer que foi mais ou menos ali que eu virei cinéfilo, e de uma vez eu mergulhei na trilogia do Batman, em A Origem, O Grande Truque, Amnésia. Eu fiquei maravilhado com a filmografia do Nolan. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui mudando enquanto pessoa, e eu fui ficando cada vez mais obcecado em desenvolvimento de personagens. Eu ainda gosto muito de histórias com grandes premissas, mas por exemplo, a série da minha vida é The Leftovers, uma obra que tem um evento místico que a define. No caso, num certo dia, 2% da população mundial simplesmente desapareceu, e acabou, lidem com isso. Leftovers, ao invés de ir no caminho de querer desvendar apaixonadamente os seus mistérios, simplesmente os assume como verdade absoluta neste mundo e mergulha na cabeça dos personagens. Não é uma obra sobre quem foi, e sim sobre quem ficou. Mas acontece que justamente esse aspecto que pra mim é tão importante é a parte mais fraca do cinema do Nolan. Ele é um diretor cujos filmes são muito sobre forma. Em Amnésia, a graça do filme está justamente em como ele é montado. Em A Origem, a montagem chama muito atenção, mas a forma da ideia das camadas do sonho é o que tem mais força. Em Tenet, a forma como tudo é filmado é o foco. Em Grande Truque, a forma como a ilusão é contada é o que importa, independente da sua complexidade. O importante é o espectador não descobrir os seus segredos. Enfim, os filmes do diretor sempre possuem premissas muito criativas e muito interessantes. E a graça está nos mecanismos e nas engrenagens das ideias, da forma como essa ideia vira filme. É por isso que quem sai perdendo nos filmes do Nolan são os personagens, pois parte significativa do roteiro sempre é usada para explicar algo muito complicado pra gente. Porque como a maioria desses filmes possuem mecanismos acontecendo, que são justamente a graça do filme, é comum o Nolan perder muito tempo de roteiro querendo deixar tudo mastigado e explicado pra gente de como funcionam as coisas, como funcionam as regras daquele mundo. Ele não apenas é extremamente obcecado em querer mostrar essas ideias malucas na tela do cinema pra gente, utilizando apenas efeitos práticos, mostrando que é possível criar muita coisa muito impensável diante de uma lente de uma câmera, sem a intervenção de efeitos visuais digitais. Combinado com isso, ele também gosta muito de mostrar pra gente de que não tem nada simplesmente fantástico no filme dele. Ele gosta de mostrar nos detalhes como cada coisa funciona para que a gente de fato entenda. Acontece que essa mania dele muitas vezes causa incômodo em quem tá assistindo, porque mesmo explicando nos detalhes, a gente não sabe e nem tem condições, por exemplo, de criar um foguete para sair da Terra. Quando a gente assiste um filme, a gente só aceita que a pessoa que vai construir o foguete vai saber fazer. A gente acredita no trabalho dos outros. Mas o Nolan gosta muito das etapas das coisas. É como se todos os filmes fossem um plano, e cada cena é parte fundamental deste plano para chegar em algum lugar. Então, além de tomar muito tempo explicando os pormenores, que podem até ser interessantes, mas não melhoram necessariamente o nosso entendimento da situação, os personagens costumam ser muito funcionais para a narrativa e não pessoas. O que eu quero dizer? Os personagens em A Origem não parecem ser pessoas que vivem de verdade, que possuem gostos, que possuem sonhos, medos, ideias próprias, não.
Os personagens parecem apenas peças de tabuleiro que precisam estar posicionadas da forma correta para que o plano dê certo. No caso, para que o filme aconteça. E essa falta de verdade nos personagens do Nolan torna os personagens de seus filmes extremamente esquecíveis. Quer ver? Pensa aí o nome de algum personagem de um filme do Nolan. E obviamente não pode ser Bruce Wayne. A gente lembra dos atores, mas não dos personagens. Todo mundo lembra do Tom Hardy em Dunkirk, do Cillian Murphy em Dunkirk e em A Origem também. Mas ninguém lembra dos nomes, porque o que importa no cinema do Nolan é o todo. Sempre é o filme em si, e não cada personagem de maneira individual. E foi ao saber que a fagulha inicial desse filme nasceu pela história do Oppenheimer, ao invés da bomba atômica, que a percepção que eu tive do filme confirmou ainda mais. Esse é o primeiro filme do Nolan que o personagem principal é mais importante para a história do que a história em si que o filme quer contar. E eu fico muito feliz de ver o Nolan fazendo isso. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Esse vídeo não tem spoilers do filme, beleza? Cinebiografias são trabalhos complexos de serem feitos, obviamente em muitos aspectos, mas um deles é encontrar qual é a verdade que você vai querer sustentar no filme, principalmente se tratando de algo tão polêmico como a história do criador da bomba atômica. Hoje, em 2023, é bem difundido e tratado como verdade. Quando os Estados Unidos jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, era apenas para fazer uma demonstração de poder no mundo, e não por uma necessidade real. Os Estados Unidos passaram décadas alimentando a narrativa de que o Japão não ia se render, e que jogar as bombas era algo crucial a ser feito para colocar um fim à guerra. Isso inclusive é retratado no filme com este ponto de vista, afinal, são esses personagens que nós estamos acompanhando, mesmo que nós saibamos que... balela. Essas duas bombas foram completamente irrazoáveis. De um lado, nós temos uma arma de aniquilação em massa, do outro, nós temos o arrependimento que caminhou com este homem pro resto de sua vida. Acontece que por mais que o Oppenheimer possa ter se arrependido, a gente ainda tá falando da bomba atômica, né? Foi difícil ver este filme, pois real era o medo que eu tinha de que o Nolan simplesmente exaltasse os Estados Unidos, mas a postura que o filme adota é outra, surpreendendo positivamente. O filme não toma um lado político, apenas faz algumas sugestões, mas nunca assumindo nada com certeza, pois a gente passa a maior parte do filme sob a perspectiva do Oppenheimer. Por mais que eu quisesse que algumas críticas fossem colocadas com mais força, com mais precisão, de coração, essa postura vindo do Nolan me surpreendeu positivamente. Como esperar que nós sentíssemos empatia pelo personagem talvez fosse demais? O filme quer pelo menos conquistar a nossa simpatia pelo Oppenheimer. E sem dúvidas, a melhor forma de fazer isso é trazendo o personagem para a realidade e nos permitindo olhar para ele como pessoa. Nós passamos uma boa parte do filme conhecendo todo o contexto social em que ele estava inserido, vendo o avanço das suas pesquisas de física atômica bem antes de se pensar na aplicação prática em uma bomba, mas vemos também Oppenheimer tendo uma família, tendo vida, tendo amigos. Descobrimos que ele passou toda a sua vida tendo uma relação próxima com o Partido Comunista dos Estados Unidos, o que é inclusive ponto fundamental no julgamento que a gente acompanha ao longo do filme, pois o filme alterna desde o começo entre o presente dessa história, que é o julgamento do Oppenheimer, por mais que o filme diga que não é um julgamento, e o passado, que mostra trechos da sua vida até a criação da bomba atômica e um tanto depois. Todo este contexto faz do Oppenheimer não um personagem que importou no vácuo para essa história, e que no máximo possuía um evento trágico que o definia, como era o personagem do Leonardo DiCaprio lá em A Origem. Aqui não. Não apenas por ser uma pessoa que existiu, mas no filme Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer é uma pessoa. Uma pessoa que inclusive gosta de cavalos. Tal como nós aprendemos no filme da Barbie que cavalo é coisa de homem. Uma pessoa que lê e que se interessa por outras línguas. Uma pessoa que transa e depois fuma um cigarro pelado sentado no sofá. Uma pessoa que se interessa em ajudar ao próximo, inclusive doando dinheiro para pessoas em necessidades em decorrência da Guerra Civil Espanhola, através do Partido Comunista, mas mesmo assim ele nunca se definiu como um comunista de fato, apenas que simpatizava com uma ideia ou outra, por mais que participasse das reuniões com frequência. Acontece que ele sabia que se ele se assumisse como comunista nos Estados Unidos, sendo um estudioso renomado, requisitado para desenvolver estudos para o seu país, se assumir comunista poderia colocar um fim nessa carreira. Tudo isso, somado à excelente atuação do Cillian Murphy, faz do Oppenheimer o melhor personagem da filmografia do Christopher Nolan. It's that when we push that button, we destroy the world. Chances are near zero.
near zero. Um conceito muito importante no filme, que é repetido por diversas vezes pelos personagens, é o da compartimentalização. De maneira rápida, compartimentalizar é saber separar as coisas. Por exemplo, médicos que lidam com cirurgias de emergência provavelmente veem pessoas morrendo e lidam com pessoas morrendo com alguma frequência. A única forma de você não se culpar pro resto da vida, porque uma pessoa morreu na sua mesa de cirurgia, é sabendo compartimentalizar. É entender que morte é uma coisa que acontece mesmo no seu trabalho e que você fez o que você pôde. Mas mesmo o seu melhor tem dias que não vai ser o bastante. Mas é melhor você aprender a manter a sua cabeça no lugar para conseguir salvar as próximas pessoas que vierem. Não é uma habilidade fácil. Eu ouso dizer que a maioria das pessoas que dizem que conseguem separar a vida pessoal da vida de trabalho, na verdade não são tão boas em fazer isso não. A única forma de não pirar desenvolvendo a bomba atômica é compartimentalizando. E eu não vou passar pano, pelo amor de Deus. Desculpa, não me venha dizer que a bomba atômica é uma coisa boa dependendo do contexto. A menos que o intuito seja jogá-la dentro de uma fenda no oceano, de onde existem kaijus que estão saindo de outra dimensão para destruir o nosso mundo. Basicamente esse é o plot de Círculo de Fogo. Mas uma bomba atômica só tem um propósito. É diferente de alguém usar um carro para atropelar pessoas, pois um carro é um instrumento perigoso bastante, sim, mas esse não é o intuito do objeto carro. O intuito do objeto carro é levar pessoas até lugares. Agora, o intuito do objeto bomba atômica é matar a maior quantidade de pessoas possíveis de uma vez. E aqui a gente chega no momento de grande ingenuidade do Oppenheimer, pelo menos é a forma que o filme apresenta essa parte da situação. Novamente, eu não tô dando spoiler do filme, mas como é um evento histórico, tem algumas pinceladas que eu faço usando a história mesmo. Mas o Oppenheimer acreditava que a função da bomba era mais a ameaça que ela representava, era a corrida de criar a bomba primeiro do que os nazistas, era para poder mostrar o poder que eles tinham nas mãos, e não demonstrar a magnitude desse poder. E a gente vê como a partir do momento em que a bomba está pronta, que isso já não tá mais no controle dele. Ele foi o grande cientista que comandou tudo, mas a partir do momento que os Estados Unidos possuíam as suas bombas, ele não tinha mais muita importância. Por um lado, eu entendo a compartimentalização que ele teve que fazer por anos, investindo nesse projeto, pois ele era um cientista com recurso altíssimo para conseguir explorar e tirar do papel muito de seus estudos. Os seus estudos que poderiam ser matematicamente brilhantes, mas que eram humanamente perigosos demais. Eu penso que se ele não fosse tão bom em compartimentalizar, ele nunca teria sido o pai da bomba atômica. Provavelmente elas teriam sido criadas, é verdade, mas provavelmente Hiroshima e Nagasaki nunca teriam acontecido. Eu acho ingenuidade e burrice também o Oppenheimer ter acreditado que ele colocaria uma bomba na mão dos Estados Unidos e eles somente a usariam para ameaçar. Novamente, uma bomba atômica só tem uma função. Mas o filme pra mim é muito bom em nos colocar na perspectiva do Oppenheimer. Esse é um filme estadunidense retratando um momento histórico em que o país em tese venceu a Segunda Guerra Mundial, yay. Então é claro que tem cena das pessoas comemorando as explosões das bombas. É esperado que tenha. E esse momento pra mim foi o mais delicado em termos de exaltação estadunidense. Mas essa é uma sequência do filme no ponto de vista do Oppenheimer, que depois de ver um filme tão direto quanto Barbie, um filme tão inimigo do subtexto, eu aqui vejo uma postura do Nolan um pouco imprecisa, diante de um momento que eu considero tão importante você pontuar de maneira clara na sua narrativa qual o sentimento que você espera que o espectador sinta. A cena da comemoração começa com tudo bem, até é demais. Por mais que, se eu me lembro bem, a trilha sonora me parece meio errática, o que eu gosto, só acho que podia ter sido mais evidente. Pois é uma cena que eu aposto que o estadunidense médio, patriota que glorifica as bombas, não vai encontrar nada de errado na cena. Mas depois a gente vê a compartimentalização do Oppenheimer falhando, e isso eu gosto demais. É importante a gente ver a ficha caindo, como aquele é o começo de uma perturbação que vai estar à sombra deste homem pro resto da vida. A Kitty, personagem da Emily Blunt, possui duas das melhores cenas do filme. Em um dado momento, se sentindo extremamente culpado, o Oppenheimer chora copiosamente e ela diz pra ele: se fazer de mártir não o exime da culpa. Ninguém tem que ter dó de você só porque você está sofrendo, com arrependimento pelas consequências das suas próprias ações. O Oppenheimer é total aquele meme: ora, ora, se não são
as consequências das minhas atitudes. E aqui o Nolan faz ao mesmo tempo uma escolha que eu não gosto muito por um lado, mas gosto por outro. É paradoxal, mas funciona. Obviamente eu não poderia terminar esse vídeo sem encaixar essa frase em algum momento. Mas este é um filme produto do patriarcado, mostrando homens em altas posições da sociedade, com poder para mandar e desmandar em certas esferas, e eu acho muito interessante como o ego e como a sensação de controle são muito importantes. Essas são coisas que todo mundo gosta de ter, mas homens brancos em altas posições de poder as mantêm a qualquer custo. E neste ponto é o único momento que eu vou citar o Strauss, interpretado pelo Robert Downey Jr., muito bem aqui inclusive, mas o caminho que este personagem faz na narrativa do filme impede que o filme faça o que eu acho que ele deveria ter feito. Ao invés de haver um julgamento um pouco mais genuíno para com as ações do Oppenheimer, ele é julgado por outros fatores que não vêm ao caso. E claro que a bomba atômica permeia o assunto, tem relevância, mas não é exatamente o ponto. Por um lado, esse é um filme da vida do J. Robert Oppenheimer e não um filme da bomba atômica. É um filme sobre o criador, não sobre a criação. Fora que o filme tem alguma acurácia, alguma precisão histórica. É claro que existem liberdades criativas que o Nolan tomou, a tal cena com Albert Einstein, e se você viu o filme você sabe a importância dessa cena. Não existe registro histórico que comprove que aquele momento aconteceu, o que dirá a conversa entre eles em si. Essa foi uma liberdade criativa que não faz nenhum mal, é ótima para o filme inclusive, mas eu gostaria que os finalmente julgassem o Oppenheimer pelas coisas corretas. Novamente, é uma cinebiografia, mas foi a sensação que ficou comigo. Pelo menos, o sentimento de culpa é algo que fica claro. Certamente a culpa acompanhou o Oppenheimer pro resto de sua vida. É discutido como em um dia você pode ser o herói do seu país e no outro um vilão, tudo pelo mesmo feito. O filme reflete como o distanciamento pode fazer bem, como o tempo pode curar o seu nome e te perdoar por algo que você fez. Mas novamente, a postura do Nolan isentão me desagrada, pois a gente vê um reconhecimento do Oppenheimer, como o tempo fez que olhassem para ele com olhos menos acusadores, sendo que ainda ele é o pai da bomba atômica. Ele se apropriou deste título. Eu acredito que o ego, por ser o homem responsável por mudar o mundo, o tenha ajudado na compartimentalização deste fato, e isso me faz voltar para o começo do vídeo e citar novamente o nome do livro que inspirou Christopher Nolan, Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Vamos lá. A história de Prometeu é que ele entregou o fogo dos deuses à humanidade. O fogo que na mitologia grega representa o conhecimento. Prometeu então entregara o conhecimento à humanidade. E os deuses impiedosos o castigaram para toda a eternidade, o prendendo em uma rocha no Cáucaso, onde todos os dias vinha uma águia, devorava o seu fígado. No final do dia o seu fígado regenerava, para na manhã seguinte a águia voltar para devorá-lo, e assim para todo sempre. Não é presunção comparar o Oppenheimer ao Prometeu. Eu sei que aqui eu tô mais apontando o dedo para a pessoa que existiu e menos falando do filme em si, mas pensando nesta comparação que o nome do livro sugere, o legado do Oppenheimer foi a bomba atômica, enquanto o legado do Prometeu foi o fogo dos deuses, que como eu disse, é o conhecimento. Você não tá comparando o conhecimento da humanidade com a bomba atômica, né? Uma coisa obviamente muito boa contra a outra obviamente ruim. E querendo tratar os dois como mártires. Se você conseguiu fazer uma outra reflexão, por favor, comente aí embaixo, pois isso alugou um triplex na minha cabeça. O Oppenheimer não é o Prometeu americano. Ele é o destruidor de mundos, como ele mesmo se intitula. Mas apesar de tanta dubiedade, esse é um filme do Nolan menos sobre forma e mais sobre personagem. É um filme que possui uma grande sequência, que é a cena do teste Trinity, o teste da bomba atômica, e eu preciso ser sincero com vocês, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema na minha vida. O bloco de meia hora deste momento é fenomenal. É muito, muito incrível mesmo. Horas, ainda é um filme do Nolan. É um filme que você percebe como o encadeamento de cenas se comportam como se tudo fosse um grande plano, com inúmeras etapas que precisam acontecer, mas eu fiquei feliz de ver que o Nolan consegue fazer um bom filme, que não se sustenta pela forma, não se sustenta pelo gimmick, pela brincadeira visual que ele está propondo. Dá pra enxergar o Nolan neste filme, inclusive nas coisas ruins. Só existem duas personagens femininas que importam nesse filme, e elas têm pouco tempo de tela. Florence Pugh e Emily Blunt entregam tudo que elas podem, no tempo que lhes é dado, mas como eu disse no começo, eu vejo Nolan fazendo coisas novas aqui. É o 12º filme da carreira
do diretor, ele introduz novos elementos à sua filmografia. Oppenheimer não é o meu filme favorito do Nolan, mas eu acredito que seja o que melhor trabalha os seus personagens. Não todos, é claro, mas todo mundo precisa começar de algum lugar. Até mesmo o Christopher Nolan. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aí embaixo o que você achou de Oppenheimer, quais ideias você tem pra dividir comigo. Comenta aí embaixo o que você achou de Barbie também. E vai assistir o meu vídeo de Barbie, beleza? Muito obrigado. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!